não poderíamos iniciar qualquer trabalho de hoje se antes fazer essa referência, esta reverência ao nosso mestre maior, Allan Kardec, que estaria hoje de aniversário caso permanecesse conosco. Eu vi hoje a quantidade de idade que seria, não me lembro bem agora, mas é 219, 200 e poucos anos, se ainda encarnado, mas não é o caso. Estaria de aniversário hoje e é isso que importa. As nossas reverências a ele pela sua grandiosidade, pelo trabalho que desenvolveu e por nos colocar ao alcance esta nossa doutrina tão consoladora, tão esclarecedora e tão úteis aos nossos propósitos de vida. Nós, com certeza, estaríamos ainda em uma situação de bem maior necessidade e tristeza, não fosse a doutrina espírita nos iluminando, nos esclarecendo. E ela só conseguiu chegar tão rápido e tão bem ao que é hoje, graças ao seu iniciador. A grandiosidade, a grandeza do seu iniciador, o codificador da doutrina espírita. Se é um trabalho da espiritualidade, capitaneado por Jesus, o próprio, em pessoa, fez a direção desse movimento todo, que culminou com a codificação da doutrina espírita, no lado espiritual. Aqui na Terra nós precisaríamos de alguém com sabedoria, com grandeza e com esse espírito de superioridade, superior, que era o senhor Hippolyte Léon Denisard Rivail, que preferiu usar um codinome para codificar a doutrina espírita, para que, segundo ele mesmo coloca isso lá no livro Obras Póstumas, para que quem tomasse contato com o livro dos Espíritos, o comprasse, o estudasse pelo livro, pela sua proposta, e não pelo nome do seu autor, porque ele, como escritor, já era muito bem conhecido na França, já era um nome inscrito no rol dos sábios. Ele tinha certeza que um livro com o seu nome, todo mundo procuraria mais pelo nome do que pelo livro, e ele precisaria que o livro vencesse por si só, pela sua própria proposta, por ele em si. Por isso ele usou um codinome, Allan Kardec. As nossas reverências ao nosso mestre maior. Mas é o nosso mês de aniversário e estamos desenvolvendo durante todo esse mês uma sequência de palestras direcionadas a esse fundamento, a essa ideia, a ideia da nossa festa de aniversário, da nossa alegria de estarmos completando 33 anos de fundação. Então, agora, dia 6, que é sexta-feira, que a Estefânia estará falando para nós, segundo essa escala, a nossa casa estará completando 33 anos de fundação. A nossa amada Casa Espírita Mãos Unidas. Lá no livro Cotidiano e Felicidade, do nosso Luiz Roberto Scholl, de Santo Ângelo, escritor e palestrante espírita, do Grupo Espírita Seara do Mestre, nos legou este livro, que tem lá no seu item 32, a Educação dos Sentimentos, que está embasado, é claro, no livro do Jason de Camargo, também com o selo da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, Educação dos Sentimentos. A proposta é nós passarmos por aqueles sentimentos básicos que nós precisamos educar. Educar o sentimento é buscar a valorização das nossas virtudes. É a base sobre a qual nós vamos fazer se desenvolver a nossa moral, a nossa espiritualidade. Educar o sentimento é buscar a nossa reforma íntima, é vencer os males que ainda temos, e infelizmente ainda temos, guardado em nossa alma. E é por isso que nós precisamos continuar reencarnando algumas vezes ainda sobre a Terra, porque precisamos vencer esses males que ainda residem em nós. O mal que me faz mal, como diz o sábio, não é o mal que me fazem
mas aquele que eu ainda alimento dentro da minha própria alma. Este é o mal que nós precisamos vencer. E os sentimentos, intimamente ligados ao processo moral, à nossa moralidade, estão entre essas áreas do nosso psiquismo que podem e devem serem aperfeiçoados. Para aperfeiçoá-los, nós precisamos desenvolver um trabalho de burilamento. Como que nós vamos entender, conseguir desenvolver, fazer um trabalho de burilamento e de aperfeiçoamento se nós não temos noção do que se passa em nossa alma? E aqui é que está o segredo. Por isso o grande sábio nos disse que há necessidade de conhecer. Voltar os olhos para dentro de nós para fazer uma espécie de autoanálise e ver o que nós temos guardado em nossos corações, quais são os sentimentos realmente valorizados dentro da nossa alma, para que a gente possa começar a compreender, inclusive fazer perceber as nossas deficiências que ainda precisam serem trabalhadas e aquelas virtudes que já começamos a desenvolver. Isto é o caminho, este é o caminho para o aperfeiçoamento, fazendo aflorar as nossas virtudes morais. O aperfeiçoamento é exatamente isso, fazer com que aflore em nós as nossas grandes virtudes, que nós já temos, em essência, faz parte da nossa própria natureza, apenas ainda não estão devidamente valorizadas ou desenvolvidas dentro das nossas escolhas, dentro dos nossos direitos ao livre-arbítrio, que ainda nos permite fazermos escolhas não tão felizes. Aperfeiçoar os sentimentos é educar. Fazer esse processo de vencer os instintos em proveito dos sentimentos. Vencer os instintos em proveito dos sentimentos, e a educação do sentimento tem como objetivo chegar ao caminho das virtudes. Esse é o caminho. Então, quando nós conseguirmos olhar para dentro de nós e perceber o quanto ainda os nossos instintos são prevalentes aos nossos sentimentos, às nossas escolhas, nós não conseguiremos sair da natureza que estamos habitando. Precisamos dar esse passo de autoconhecimento para compreender o que se passa em nós e fazer esse processo educativo que vai fazer com que os nossos sentimentos sejam aperfeiçoados e nos levem ao caminho do alcance das virtudes, ou do aperfeiçoamento dessas virtudes. Como nós citamos os instintos em direção aos sentimentos, nos remete a esse capítulo 8 do Livro dos Espíritos, lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, lá no seu item 8, a lei de amor. Nos dizem os Espíritos: o amor resume a doutrina de Jesus inteira. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que é o sentimento por excelência. Esse processo de educação e de aperfeiçoamento dos nossos sentimentos vai facilitar chegar àquilo que é o nosso grande desiderato, que é o grande objetivo, a grande razão da nossa experiência terrena, senão chegarmos a esse ápice do sentimento, alcançando a excelência, a essência, que é o amor. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso já realizado. Os sentimentos é o aperfeiçoamento daquilo que nós vamos aprendendo através das experiências que os instintos nos proporcionam. Nós exercitamos-nos pelos instintos. E aos poucos, nós vamos começando a entender, a perceber o que isto significa e qual é a importância da satisfação desses instintos. E aos poucos vai nascendo em nós aquela capacidade de fazer a opção e não mais seguir sem noção dos nossos instintos.
Instintos são básicos, é a base da onde vai surgir o nosso aperfeiçoamento, o aperfeiçoamento dos nossos sentimentos. Em origem, o homem só tem instinto. Primeiro, nós fizemos o caminho do amor, o caminho de baixo para cima, o amor como resultado do aperfeiçoamento do sentimento. O sentimento como o aperfeiçoamento dos instintos. Aqui o autor nos coloca no caminho crescente. E nos diz, em origem, no início, nós só temos instintos. Quando avançado e corrompido, só tem sensações, que é a nascente dos sentimentos. Aquilo que nós experimentamos através do exercício dos instintos. Quando instruído e depurado, tem o sentimento. Dá o passo mais adiante. Instruído e depurado. Os instintos chegam a esse resultado, os nossos sentimentos. E o sentimento tem o sentimento. E o ponto delicado do sentimento é o amor, o ápice desse caminho evolutivo. Por isso a necessidade de nós educarmos os sentimentos. Porque este é o caminho que leva àquilo que se propõe à nossa existência. Em fim de análise, é o controle sobre nós mesmos. É quando nós começamos a ser senhores daquilo que nós somos. É quando nós não estamos mais levados simplesmente pela circunstância e pelas forças dos instintos. Os instintos são a base daquilo que nos forma. Não estou dizendo aqui que os instintos são maus, não. É a base da onde nós vamos evoluindo, que a princípio hoje nós já temos sentimentos. Já estamos alcançando o sentimento. Aliás, diria mais, já estamos começando a pensar na necessidade, na possibilidade e necessidade de educar esse sentimento que já reside em nossas almas. Porque nós sabemos, já começamos a compreender qual é que é a razão do nosso exercício na condição espiritual humana, que é chegar ao ápice, à excelência, à essência final dos nossos sentimentos, que é o amor. O perdão. Mas por que começar pelo perdão? O que é o perdão? Como espíritos imperfeitos que somos, todos nós ainda erramos. Ou seja, se somos imperfeitos é porque ainda precisamos passar pelo processo de educação, de formação da nossa personalidade, daquilo que nós vamos ser no final das contas. É por isso que ainda erramos. E se ainda erramos é porque também ainda precisamos do perdão. Se não do irmão, se não do amigo, se não da divindade, que espera que nós façamos esse passo adiante e que espera por nós no nosso processo de aperfeiçoamento. Pois perdoar sempre a todos. É necessário, pois, perdoar a todos, indistintamente. Familiares, colegas, amigos, inimigos, a nós próprios, evitando culpas, mágoas e desequilíbrios. Porque o guardar desse sentimento tem esse resultado. Cresce em nós essa sensação de se sentir culpado pelo mal que ainda há em nós e pelo mal que a gente serve ainda ao outro. E nos magoamos com a pessoa, magoamos-nos conosco mesmo, magoamos-nos com o mundo. É o resultado do não perdão. É o guardar o sentimento, a revolta, a ira, a não aceitação, o desgosto, que vai desembocar nesses desequilíbrios que nós ainda temos. E se nós fizermos uma autoanálise, uma busca de nós vamos perceber que ainda temos muitos desequilíbrios que precisam serem vencidos. E que existem em nós
por não pararmos para pensar no que estamos fazendo, por não termos controle sobre os nossos impulsos, por não pensar nas consequências do que nós fazemos, por não ter o trabalho, a boa vontade, a determinação, a paciência de esperar as coisas se acalmarem, se ajustarem para tomar decisões melhores. As grandes culpas que nós carregamos são por decisões que não foram pensadas, ou ao menos não foram pensadas o suficiente. Nós não tivemos aquele lastro de paciência a ponto de deixar as coisas amadurecerem. Eu uso muito a expressão deixar esvaziar. Deixa isso esvaziar um pouco. Às vezes, no calor da situação, a falta de serenidade, diria o nosso Pinton, no calor da situação nós tomamos decisões. E a doutrina nos ensina nunca tomar decisões em estado de revolta ou de não aceitação. Nós precisamos dar tempo à nossa alma para serenar e abrir os seus canais da boa inspiração, daquilo que nos contata a espiritualidade superior, para aí sim tomar as decisões. Porque enquanto estamos revoltados, com ira, as decisões vão quase que obrigatoriamente na direção do arrependimento, um pouquinho mais adiante. E nós precisamos vencer esses maus instintos. E a caridade, definida pelos Espíritos ou por Jesus, naquela questão 886, que Allan Kardec pergunta aos Espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Aqui. No anterior. A caridade, definida por Jesus ou pelos Espíritos, como entendia Jesus a caridade: benevolência para com todos. Benevolência para com todos. E indulgência para com as imperfeições alheias. Como nós somos rápidos em julgar, em tecer julgamentos, em apontar culpados. Isso é o contrário da indulgência. A indulgência é esse espírito de aceitação da criatura tal qual ela é, com seus problemas. A necessidade de entender que nem todo mundo é perfeito e que necessariamente, vez por outra, estamos em contato com o erro, com as falhas. A compreensão, a indulgência para com as imperfeições alheias, porque se eles são imperfeitos e ainda estão errando, lembremos-nos, nós também. Se não hoje fomos tal qual ele, em algum outro momento, e se hoje nós paramos e observamos, é porque já passamos por lá. E alguma coisa instalou na nossa alma e nós começamos a compreender que aquilo já não serve mais. Esta é a grande verdade. Se hoje nós estamos sentados aqui ouvindo uma palestra que nos leva a uma busca de educação dos sentimentos, é porque já falhamos tantas vezes. E hoje nós já começamos a nos colocar com esta necessidade. Nós já passamos por ali, por onde ele está passando, com certeza. Mas se nós olharmos para a nossa realidade agora, nós vamos ver que também temos tantas coisas que precisam da compreensão, do perdão, da indulgência. Então como é que nós vamos julgar o outro? Que cabedal nós temos suficiente para estabelecer o destino do outro, segundo as minhas compreensões? Confiemos em Deus, porque todo e qualquer julgamento é falta de Deus no coração, na alma, na ideia, porque nós não confiamos que Deus sabe o que está fazendo. Então nós queremos consertar os filhos de Deus. Como definida então, como a entendia Jesus, como a benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão
Perdão das ofensas. Voltamos lá no primeiro item. Porque não tem como nós sermos caridosos sem o perdão. Não tem como nós perdoarmos ou esperar o perdão se não temos benevolência, se não temos indulgência para com as pessoas. A caridade é um valor moral imprescindível para a conquista da felicidade. E o que nos move é exatamente a infelicidade. Eu tenho a leve impressão, segundo um entendimento pessoal, salvo melhor julgamento, que a infelicidade nos move muito mais do que a felicidade. Ainda. Por quê? Porque ainda falhamos, porque ainda temos o que rever. E é nisso que consiste a nossa infelicidade. Então, a benevolência significa a boa vontade. Bondade e complacência para com todos. A indulgência manifesta-se através da tolerância e da clemência para com os erros alheios. A tolerância e a clemência para com o que ele ainda é capaz de produzir em si. E o perdão é uma forma de libertação. Libertar-se desse sentimento, dessa culpabilidade, de quem é o culpado, quem que faz o quê. É libertar, não é esquecer. Esquece? Não tem como esquecer. Mesmo porque a lembrança das experiências que formam o que nós somos hoje. A lembrança daquelas coisas que tanto nos culparam, das quais tanto nos sentimos culpados, foram formando o que nós somos hoje. Então não é esquecer, mas saber trabalhar, saber entender, ter indulgência para com as falhas das pessoas. Perdoar é não dar tanto valor e não achar que as pessoas vão sempre atender aos nossos impulsos, às nossas vontades, às nossas necessidades. É a libertação, portanto, de nós, do próprio que perdoa. É, a princípio, o primeiro e mais beneficiado, e o maior beneficiado deste gesto. E a humildade. Por que humildade? Lembramos o nosso livreto, aquele que também circulou pelo... Livreto não, aquele livro. Merece todo ser escrito assim com letras maiúsculas, todas elas. Aquele livro. As perguntas... não é as perguntas de Jesus. É as virtudes das bem-aventuranças do Sérgio Lopes. Ele nos mostra lá naquele livro as virtudes das bem-aventuranças, nos coloca, nos ensina que a humildade é a base de todas as virtudes. Se a caridade é o ápice das virtudes, o amor é o aperfeiçoamento máximo, a humildade é a base de todas as virtudes. Tem que estar necessariamente na formação de todas as virtudes que nós precisamos, na formação de nós como espíritos evoluídos. Este é o caminho. A humildade é a base, é o humus, é a terra de onde brotam todas as outras virtudes. Não existe uma virtude sem a outra. Umas servem para a nossa iluminação, para o nosso fortalecimento. Esta é a base necessária sem a qual nenhuma das outras conseguem se desenvolver. Como nós vamos desenvolver a caridade, que é o somatório de todas as virtudes, se não tivermos a base da humildade em nossos corações? A humildade, conforme assevera Emmanuel, é a fonte de todas as virtudes. Emmanuel coloca como a fonte de todas as virtudes, embora, como disséramos, como nos ensina Sérgio Lopes, é a base. Mas a base e a fonte vai no mesmo sentido. De todo o progresso e de toda a evolução moral e intelectual. Por isso a necessidade de colocar a humildade como base de tudo. Embora, às vezes, o orgulho, muitas vezes, quase sempre, sufoque um tanto quanto a nossa humildade. Já temos princípios de humildade, mas o orgulho, às vezes, sufoca ainda em nós essa virtude. É como que dizer a virtude contrária. Não sei se conseguiria chamar o orgulho aqui como virtude, mas
O valor contrário à virtude da humildade é o orgulho. Muitas vezes sufoca a humildade. Ela se manifesta, o orgulho, a humildade se manifesta através da simplicidade, da modéstia, do respeito e da submissão às leis divinas. Submissão às leis divinas. E a bondade? Por que a bondade? Esse sentimento tão cristão, tão preemente nas nossas almas. A bondade é o sentimento superior da alma. É quando nós conseguimos voltar-nos para dentro de nós e nos perceber como um espírito em evolução, como uma alma que precisa de aperfeiçoamento, uma virtude dinâmica de ação no bem. A bondade é a dinâmica de ação no bem. É quando nós começamos a distribuir a bondade em torno de nós. É quando nós conseguimos fazer com que o que tem de melhor nos nossos corações, na nossa alma, se expanda e alcance as pessoas. E é aqui que nós vamos começar a construir a nossa realidade superior. É quando nós conseguimos transbordar em bondade em todas as circunstâncias, em que o amor começa a brotar em nossa alma e já fazer valer a sua realidade nas nossas atitudes, sendo comparada ao amor em ação. A ação no bem sendo comparada ao amor em ação. O amor em ação é a caridade. A bondade exteriorizada por pensamentos, palavras, atitudes é uma força capaz de harmonizar ambientes, fazer com que as pessoas consigam pensar e se sentir bem nos ambientes, iluminar corações, minorar sofrimentos. São exercícios que nós podemos fazer com o espírito de bondade. Construir equilíbrio para nós e para o ambiente, para as pessoas, e remover obstáculos. Remover obstáculos. Isso aqui é muito importante, que a ação não é apenas alcançar algum agrado a alguém, mas ajudar com que ela vença as suas próprias dificuldades, que ela consiga sentir-se sob domínio de si e merecedora, inclusive, desse pequeno gesto de compreensão, de carinho, de autovalorização, removendo os obstáculos e conduzir o indivíduo pelos caminhos da evolução, conduzir as pessoas na direção do seu próprio aperfeiçoamento, baseando-se inclusive no exemplo daquele que nesse momento lhe estende a mão. Porque a pessoa que vai fazer um processo de mudança das suas atitudes, ela se baseia em alguém, e às vezes, se não sempre, em alguém mais ou menos próximo, que ela possa conhecer o suficiente e olhar nos olhos e ver que há razão, que há sentimento suficiente nesse coração para lhe servir de base e possa começar a fazer uma espécie de autoanálise, uma espécie de comparação para tirar conclusões sobre si próprio. Vejam como é importante a nossa atitude diante das pessoas. Principalmente quando elas nos colocam num patamar um pouco assim. Nós não temos o direito de decepcionar essas pessoas. Nós temos o dever de continuar servindo-lhe como inspiração. Portanto, é tão mais caro para nós a atitude do bem, a vigilância sobre nós mesmos, porque as pessoas vão olhar e se sentir inspiradas e estimuladas. Vão glorificar a Deus, conforme aquele outro texto que trouxemos outro dia. Glorificar a Deus inspirado na tua glorificação. O amor. O amor é o ápice de todos os sentimentos. É a razão maior da nossa existência. É a busca não apenas de nós aqui, seres que estamos na Terra evoluindo como seres encarnados. Não. Mesmo os espíritos mais superiores que nós possamos imaginar, eles também caminham na direção do amor.
mesmo aqueles que nós olhamos e parecem tão longe de alguma coisa que se possa classificar como amor, tão distantes, tão alheios e tão contrários ao que nós possamos imaginar como amor, esses também estão caminhando no mesmo sentido. Talvez ainda tropecem mais algumas vezes. Talvez tenham que amargar mais algumas experiências, mas o destino é sempre o mesmo. Nós mesmos. Talvez nos dobremos diante da dúvida, do medo, da incerteza, vez por outra. Mas o nosso destino, o nosso caminho é o mesmo. E nós podemos tropeçar, errar, mas não podemos perder nunca o foco principal, que é o crescimento de nós, a educação do que sentimos, a formação do que nós somos. E em quem eu estou me inspirando para fazer essa minha formação, a formação do meu caráter. Quem que me inspira, quem que me estimula, o que me inspira, o que me estimula. São essas conclusões que nós precisamos fazer, porque esse é o caminho. É chegar ao amor. O amor transforma a alma através do pensar, do sentir e do agir no bem. Olhem só, é o sentimento por base, mas que pode e deve ser pensado, calculado, imaginado, trazido para a nossa racionalidade, porque isso já vai nos colocando nesse caminho do sentir, do fazer pulsar em nossa alma esse sentimento nobre. Mas não ficar no desejo e na vontade. Agir no bem, na bondade, na benevolência, na indulgência, no perdão, na compreensão. O Espírito de Verdade nos afirma, lá no Livro dos Espíritos ainda, no Evangelho segundo o Espiritismo: Espíritas, amai-vos. É o amor transbordando, como necessidade, e aqui como uma recomendação da espiritualidade superior. Fortalecei-vos no amor. Este é o primeiro mandamento, conforme nos ensina Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Este é o caminho que nós precisamos desenvolver em nossas almas. Para entender e vivenciar verdadeiramente o amor, é necessário conhecer, estudar, observar, comparar, sentir, refletir, instruir, aprender essa sublime virtude. Vejam como é um exercício completo do nosso ser. Para chegarmos à formação daquilo a que nos recomenda os Espíritos: amai-vos, espíritas, amai-vos. E quando ele diz amai-vos, espíritas, ele quis dizer, ao menos entre vocês, que fazem parte da mesma grade, que fazem parte do mesmo grupo, pelo menos entre vocês, amai-vos. Para quem, aprendendo a amar aquele que moreja ao teu lado, nas dores, na busca do aperfeiçoamento, aprenda a depois ir mais adiante e, quem sabe, logo ali mais adiante, alcançar a humanidade inteira, o próximo, independente da sua distância. Mas comecemos, ao menos entre nós, os mais próximos, aqueles aos quais nós nos ligamos para fazer esse exercício de aperfeiçoamento ou da busca do melhor para nós, do melhor em nós. Mas para chegar lá nós precisamos, é necessário conhecer. Como conhecer sem estudar? Estudar a nossa realidade, o que nós sentimos. Observar a nós, ao mundo, ao outro, às leis. Comparar, fazer esse processo de comparação, para ver em que patamar nós nos encontramos. Quem que eu coloco como objetivo? O que eu coloco como razão superior? Comparar, então, é buscar um parâmetro
para encontrar, para formar o nosso caminho. É sentir em nossa alma, refletir quantas vezes forem necessárias. Essa reflexão é retornar a flexionar a nossa mente diante da observação, da comparação e assim por diante. A paz interior e a felicidade através da educação do sentimento deve fazer parte dos nossos objetivos primordiais. A nossa paz e a nossa felicidade nós não alcançaremos se não fizermos como objetivos primordiais para nós. O encarecer desse objetivo, a valorização daquilo que nós queremos ser, impregnar a nossa alma dessa busca, dessa intensidade de busca, porque senão nós vamos ficar patinando, sempre esperando que alguém, que um médium nos dê um passe, que o santo me abençoe, que o padre me dê a bênção, que o espírita me dê o passe, que a água fluidificada me resolva os meus problemas, ou seja, sempre buscando que alguém faça algo por mim. Não. Nós temos é que fazer essa formação de nós mesmos com as nossas forças, e o outro serve apenas como inspiração e como incentivo e como fonte de conhecimento para que a gente faça o próprio exercício de busca e de aperfeiçoamento. Mas para isso deve ser o nosso objetivo primordial durante toda a vida. Mas como fazer isso tudo? Se bem que já está devidamente colocado. Optar pelos caminhos regidos pelas leis de Deus. E se nós temos um pouquinho de dúvida, entende? O que Deus espera de nós, o que está nas leis de Deus, vai ler o livro dos Espíritos. Para chegar lá no terceiro livro das leis naturais ou leis divinas, que está de uma forma didática apresentada para que intelectualmente a gente comece a compreender as leis divinas. Nós precisamos talvez passar pelos outros livros para entender a nossa natureza, o mundo em que estamos vivendo, o que somos como espírito em evolução, o que é ser espírita. E assim nós vamos começar a dar elementos suficientes para compreender melhor. Mas se não, vamos direto lá no terceiro livro do Livro dos Espíritos, lá está as leis divinas ou as leis de Deus. O amor, o perdão, a indulgência, a caridade, a compaixão, a humildade, a bondade, são esses sentimentos que nós precisamos buscar. Virtudes que elevam o ser humano de um simples animal racional, que nós estamos ainda tão próximos da nossa irracionalidade e precisamos vencer isso para a condição de espíritos sublimados. Sublimar os valores espirituais para sermos espíritos sublimados. Santificar os nossos sentimentos, o amor, o perdão, a indulgência, a caridade, a compaixão, a humildade, a bondade, é santificando esse sentimento em nós, sublimando ele nas nossas atitudes, transbordando, é que nós vamos começar a fazer o nosso processo de evolução. Desenvolver as virtudes. Isso é desenvolver as virtudes. As virtudes da alma. O meio prático e eficaz para o homem ser melhor e resistir ao mal é o autoconhecimento, conforme nos ensina a questão 919 do Livro dos Espíritos. Quando pergunta aos Espíritos qual o meio mais prático e eficaz do homem para melhorar-se ainda nesta vida e resistir ao mal. O sábio da antiguidade já nos disse, nos deixou dito: conhece-te a ti mesmo. Volta o teu olhar para dentro da tua própria natureza, entendendo o que quer que se passa, quais são os sentimentos que ainda se guardam na nossa alma e que precisam serem aperfeiçoados. Então, o autoconhecimento. Estudar a respeito das suas emoções e sentimentos, estudar a nossa natureza, de seu psiquismo, de como realizar a transformação. Estudar para entender como fazer essa transformação. A reforma íntima. Ele necessita estudar mais para saber a respeito das suas emoções e sentimentos, a respeito do seu psiquismo,
de como realizar as transformações necessárias da sua vida. Este é o caminho para a educação do que nós sentimos ainda, para a educação dos nossos sentimentos. Que Jesus nos inspire e que nós consigamos fazer esse processo de educação de nós mesmos. Educar o sentimento é fazer com que as virtudes aflorem. E não vamos aflorar as virtudes sem antes vencer os nossos vícios, as nossas deficiências. Por isso a necessidade do autoconhecimento. Que Jesus nos inspire e que nós consigamos alcançar isso.